Depois a gente corta. Olá, bom dia. Eu sou o Alberdan Bastos, do curso de História pela UFAM. E hoje, no dia 5 de outubro, estou aqui para fazer uma entrevista com Egídio Chouad. Primeiramente, queria agradecer a recepção, de verdade mesmo. Fico muito grato, de verdade mesmo. E já queria começar logo. Eu queria fazer a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor se seria possível o senhor fazer uma apresentação sua e falar um pouco sobre o senhor, um pouco sobre a sua vida e falar um pouco sobre a sua trajetória aqui no estado do Amazonas. Pode falar sem pressa, no seu tempo. Bem, eu nasci no Rio Grande do Sul, num pequeno municípiozinho lá entre Porto Alegre e Caxias do Sul, aí no Vale do Caí, chamado Feliz. E fiz filosofia, o curso de filosofia na Universidade da Unicinos, em São Leopoldo. Esse período eu li um livro, né, no qual eu li uma frase, né, que me marcou para o resto da vida. Né? A frase estava em latim, dizia: non coarctari maximo continere autem a minimo divinum. Não deixar se limitar pelo máximo, mas caber no mínimo, isto é divino. Então essa frase me marcou e me acompanhou também, né, e assim, na vida, justamente eu acho que ajudou muito, né, frente a assim, uma atitude, né. Por exemplo, né, nesse período eu tive contato, também estudei bastante os 30 povos, os Guaranis, né, que chama a República Comunista Guarani, que era conhecida como República Comunista Guarani, no Rio Grande do Sul, e centenas de microfilmes passaram minhas mãos sobre que um historiador tirou, recolheu em Roma, né, Portugal, Espanha e Argentina, né, nos arquivos ali. Eu ajudei ele a organizar aquilo, né, então aí eu vi, por exemplo, os povos indígenas praticamente, quer dizer, assim, como foram tratados, né, me chamou assim a atenção. E foi lá que eu decidi também, nesse mesmo ano de 62, né, 1962, e trabalhar com os povos indígenas. Na época, quando eu comecei a falar isso, quer dizer, eu era jesuíta na época, né, assim, né, estudante jesuíta, e aí eles me tinham orientado para fazer o curso de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu podia ter feito tudo marcado, mas eu, na minha vida, eu tinha decidido trabalhar com os povos mais, né, um povo mais necessitado do mundo. Tinha pensado na época, inicialmente, ir para a África, porque a questão indígena, por todo mundo, já era considerada uma causa perdida. É isso assim que se falava na época, né? E aí o superior religioso até dizia, né, isso é um absurdo você né? Entretanto, eu, questão assim de consciência, você continuou a arder nessa perspectiva, né? E aí fui, como eu não tinha, como tinha tem nos jesuítas, assim, tem o voto, né, o voto de obediência ao superior, né, eu fiquei num dilema muito forte na época e escrevi ao geral da ordem, né, do meu problema, né, em Roma, né, e foi até a minha única carta na minha vida que eu escrevi em latim. E ele me disse, só que ele disse, pensa bem, desse África, né, que os indígenas do Brasil também necessitam bastante. Aí eu achei realmente, né, bom encaminhamento, quer dizer, dentro da minha perspectiva, aí cresceu ainda mais forte essa minha perspectiva daquela frase que eu tinha lido, né, caber no mínimo, né,
sem deixar se limitar pelo máximo. E aí foi que 2 ou 3 meses depois eu estava viajando já para o noroeste de Mato Grosso, onde trabalhei durante 3 anos com povos indígenas, em 2 internatos dos jesuítas. E vi ali toda essa situação, né, assim, de que essas missões, não é, no estilo tradicional, né, o que aqui levavam, né, levavam ao fim, visavam, inclusive, como Estado. Diz que eu estou numa entrevista. Então, pois é, aí eu vi toda essa situação, né, dos povos indígenas, né, hoje, né, e o objetivo tanto do governo como das missões católicas, né, então, aliás, de modo geral, né, as evangélicas ainda, até certo ponto, em situação pior ainda, né, claro, o objetivo era a integração nacional, como se dizia, ou então na Igreja Católica, integração, etc., não é? E eu, vendo isso ao longo da história, os acontecimentos, né, o que aconteceu com os povos indígenas, é que realmente levavam eles ao fim, né, e muitos deles já tinham desaparecido, né? E aí, então, eu fui pensando numa nova perspectiva, né? Há 3 anos que eu estive lá, né, quer dizer, aconteceu nesse período, inclusive os primeiros registros foram feitos no meu escritório em Utiariti, sobre o massacre do Paralelo 11, não sei se chegou a ouvir falar disso, que era um massacre muito cruel que fizeram dois seringalistas contra os índios Cinta Larga, né? Já em Rondônia, né, e tal, só que eles não estavam dentro daquela circunscrição eclesiástica, onde o prelazia, como se dizia, onde eu trabalhava. Então se dizia, não, isso é responsabilidade do outro, daquela prelazia que é depois do rio Juruena, né, e tal, né, onde termina. E aí, são outras coisas, então, que me chocaram, né? Assim, quer dizer, que eu pensava, né? Tem que ter uma perspectiva diferente, né? Superior, que supere esse esquema estatal, né? Seja da igreja, seja do Vaticano, seja do governo brasileiro, né? Para atender esse povo aí, né? Massacrado de forma tão estúpida, né? E aí foi então que eu articulei, assim, quando eu cheguei de volta, né, em São Leopoldo para continuar meus estudos, né, na Unicinos, né, e já tinham feito também, outros colegas tinham feito semelhante experiência lá no Mato Grosso, e eu reuni a turminha e fizemos um documento, né, propondo uma mudança geral, assim, na atitude e na política da igreja naquela região. O resultado foi que não recebemos nenhuma resposta positiva dessa. E aí a maioria dos colegas também não reagiram, mas um deles, né, e nós dois começamos a pensar, né, temos que mudar essa perspectiva. E aí pensamos em dois rumos. O rumo de acabar com esses internatos, né, porque inclusive o Concílio Vaticano II estava naquele tempo em curso, né, que ele já apontava, encorajava a gente a novas perspectivas, como ele dizia, a missão dos missionários não é doutrinar, né, certo? Mas colher as sementes de Deus ocultas nos povos. E tudo isso então levou-nos a pensar rumos diferentes, né, para a missão. Ou por outro lado, como havia essa frieza, essa falta de reação, né, de cima a baixo, a gente pensou, não, então temos que pensar por aqueles que não têm voz nem bem na igreja, os leigos.
os leigos. Leigo é quem está por fora. Aí eu criei no Sul a Operação Anchieta, o PAN, né? Que existe até hoje, tem sua sede em Cuiabá, né? E aí, então, essa juventude começou, já no ano seguinte, enviou 9 pessoas, já não só da Igreja Católica, mas também a gente tomou contato com as igrejas tradicionais no Rio Grande do Sul, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, por exemplo. Eu tive lá um contato na primeira grupo, já foi uma jovem também dentro da igreja, e até hoje continua. Foi uma igreja assim, nessa perspectiva também, aberta, né? E aí, então foram dirigir, quer dizer, se dirigiram esses 9 partes no Mato Grosso, no oeste do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso, e parte para Rondônia, né? E já para superar esse clima, né, de limites geográficos, políticos ou religiosos, né, eclesiásticos. E aí então começou assim, no ano seguinte já mandaram mais outra leva, né, não me lembro mais de quanto foi, né, e assim foi, e essas se dirigiram então se espalharam por aí pelas bases e começaram a dar completamente outro rumo, né, a pastoral, assim chamada, pastoral indígena ou política indigenista da Igreja Católica, e também no caso dessa Igreja Evangélica, né, de Confissão Luterana, que logo aderiu também a essa perspectiva. E foi assim então que o próprio clero começou a acordar em boa parte, e alguns bispos também, o Pedro Casaldale, né, o Mário Malvino, e alguns do Henrique, e a gente criou, né, também eu tive a oportunidade de coordenar até a reunião onde nasceu o Conselho Indigenista Missionário CIMI, e do qual eu fui o primeiro secretário executivo entre 1973 e 80, tempo em que a igreja, por exemplo, só tinha mais, na época, né, quando eu comecei o trabalho indigenista, só tinha mais algumas missões na Amazônia, o resto tudo já não existia mais, eram como se não existisse mais. E a gente então começou, não, aí que a questão indígena é uma questão nacional. E aí eu ajudei a criar, aliás, fui o único que participou de toda a coordenação de todos os regionais do CIMI, né? E hoje cobre todo o país, não é? E eu acho que assim é a força mais definida a favor da luta pela terra, pela cultura e pela autodeterminação dos povos indígenas, aliada aos povos indígenas hoje, que já nesse meio tempo se organizaram, porque no programa que eu, como secretário, eu organizei, foi 2 vertentes: assembleias indígenas, onde os índios pudessem expor e trocar ideias sobre sua situação e também definir rumos para a solução a esses problemas. E a segunda, reuniões, encontros onde os próprios missionários, não mais dentro apenas de sua circunscrição lá eclesiástica, mas uma região se reunissem e mudassem os rumos da sua política indigenista, né? E aí então nesses encontros se criaram os regionais do CIMI, que hoje cobrem, logo já em 1978, final de 78, já cobriam todo o país, né? Aí então foi ano em que eu casei também, né? E a gente, então, eu e Doroti, nós decidimos que queríamos trabalhar com um povo, de preferência o mais necessitado do país, não é? Como casal, nosso objetivo, marcar a presença de família, junto com a esse povo. E a gente procurou, primeiro pensou em continuar o trabalho dela, ela já estava no Purus, né, que era uma área muito difícil, assim, na época, por causa das doenças, né, principalmente hanseníase, tuberculose, malária, etc. Era uma área mais
a gente pensava continuar por lá, só que não conseguimos, assim, porque a gente também queria, naquele início, né, era muito importante a gente ter também, garantir o mínimo de apoio de alguma entidade, no caso da igreja, né? E a igreja lá ficou fechada, né, principalmente com relação ao meu casamento, né? E aí fomos procurar no Alto Solimões, onde a situação era mais ou menos a mesma, mas também a igreja também a mesma atitude. E aí então Tomás Balduino, que era presidente do CIMI na época e conhecia-nos muito bem, nos sugeriu se não era o caso do povo Vaimiria Troari, e que aqui tinha um bispo também na época, pertencia a Itacoatiara, né? E tinha um bispo muito assim, bom, aberto, né? São Jorge, né? E aí a gente resolveu, então, em 1980, junho de 80, nós viemos aqui, temos um filho, quer dizer, isso depois a gente ficou ainda, depois do casamento, 2 anos em Brasília, né? Quer dizer, o pessoal pediu para a gente apoiar ainda, assim, o encaminhamento ao novo secretário, né? E aí a gente depois então veio para cá, e aqui, como eu tinha toda essa experiência nacional, né, assim, envolvido com o movimento popular, né, já, a gente aqui também teve facilidade de se entrosar com as comunidades, né, no caso em comunidades eclesiais de base e sindicatos trabalhadores rurais também, de todos esses municípios do Baixo Amazonas que estavam sob, assim, em termos de igreja, né, dependendo mais dessa igreja de Itacoatiara, né, no caso a prelasia de Itacoatiara, desde que era dirigida por esse padre, esse bispo Jorge, né. E aí, a partir daí, a gente começou, então, como eu era proibido de entrar explicitamente desde 1975, proibido de entrar em qualquer área indígena do país, embora fosse a época em que mais áreas eu visitei. A gente, então, se estabeleceu lá em Itacoatiara mesmo, primeiro, né, e começamos esse trabalho com as populações em volta dos Vaimiria Troari, visando também ter então um apoio para podermos, aos poucos, clandestinamente, tomar contatos com os povos, com as aldeias indígenas e achar formas. O que conseguimos já a partir de, creio que final de 82, 83, quando conseguimos já entrar com a família, sempre íamos com a família toda, né? E começamos a tomar contatos com as primeiras aldeias dentro da área Vaimiria Troari. E aí também, semelhantemente do lado de cá, da reserva, fizemos também em Roraima, né? Com os agricultores, tivemos muito contato. E foi esse período, então, 80, que começou também a se falar no Partido dos Trabalhadores. E a gente ficou muito entusiasmado também, porque agora essa política, né, repressiva, né, praticamente aos povos indígenas, né, e principalmente, né, avessa a uma reforma agrária, etc., tudo isso, que a gente estava envolvido muito com os pequenos agricultores, inclusive Doroti e eu, nós planejamos isso, podemos até depois, posso passar para você, né, uma proposta na época que eu levei para aquele orçamento, quer dizer, discussão do orçamento participativo em 2003, do qual participaram vários ministros, como o Luiz Cruz e da economia, o Guido Bantica, né, e mais um outro ministro, assim, e também toda a assessoria do Lula, né?
E aí eu propus aquele nossa proposta de fazer uma reforma agrária de dois tipos aqui no Amazonas, uma para a várzea e outra para a terra firme. Concretizamos aqui, né? Assim, porque a gente tinha experiência nos dois lados, né? E lá em Itacoatiara, né? Quando havia as enchentes, né? Aí na nossa frente havia um espaço vazio, assim, e era sempre ocupado então por aqueles flagelados das enchentes, né? Hoje a rodoviária de lá, quem conhece Itacoatiara, é exatamente em frente, onde os ônibus encostam, era a nossa casa. E aí então começou também, né, a discussão em torno do PT logo ali, né? E nossa casa foi talvez a casa mais frequentada na época na organização do PT, né, em Itacoatiara, e assim quando se trata principalmente da cidade, mas também havia forte, né, logo, né, no interior, através exatamente da igreja, das comunidades eclesiais de base, que eram muito apoiadas por esse bispo lá, né, e também pelos sindicatos trabalhadores rurais que trabalhávamos juntos, né, com isso. E nós então trouxemos uma visão também completamente revolucionária, vamos dizer, sobre a questão indígena, né? Eu me lembro muito bem que na época, né, as famílias amazonenses, quando queriam, a mãe, né, xingava os filhos: você deixa os filhos, né? Deixa de ser moura. E tal, né? Então nós começamos a estudar o que como pessoal, o que isso representava, né? Por exemplo, né? Moura vem de Mura. E sabe-se então, né, que o povo Mura foi o povo que mais resistiu na Revolução dos Cabanos, ainda 2 anos depois que os demais já tinham se rendido. Então, uma forma de pichar esse povo por parte dos portugueses, que depois dominaram a região, foi transformar tudo em Mura, né? Desprezá-los como Mura, né? Assim, então a gente tanto assim que foi interessante que nas comunidades eclesiais de base se criou na época um boletim, né, informativo assim, deles, né? E fizeram uma enquetezinha para o nome desse, e por um voto perdeu o nome Mura, né? Quer dizer, a voz do povo, que acho que me parece que foi a que venceu, né? Mas por um voto apenas, né? Quer dizer que o povo já estava bem acordando para a sua realidade, né? Então, e essas coisas começaram a crescer, e aí o partido, né, começou também fácil, principalmente com a força das comunidades do interior, né, começou assim a deslanchar forte, né, a tal ponto, né, que inclusive a gente ficou bastante evidenciado desde já no ano seguinte, né, em 1900, quer dizer, não, em começo de 82, né, quando começou-se a organizar a primeira eleição, onde o PT iria participar no Estado, né? Aí tinha sido lançado o professor da UFAM, né, Oswaldo Coelho, como candidato a governador, vieram me procurar para ser o vice dele. Lá um grupo, né, integrado por Aloysio Nogueira, né, o Milton Lima, o Márcio Silva, né, tinha também um advogado, e lembrando Dias, depois, não, mas me parece que o nome dele era esse, né? E foi muito assim, interessante. Claro que eu não aceitei, porque tinha apenas um ano e pouco chegado de fora, né? Era bom que se conhecesse alguma outra pessoa, né?
Pois é, e por aí então a gente foi então se localizar de qualquer forma, né? Inclusive um jovem, né, que participou do nosso grupinho eclesial de base ali, ele se evidenciou logo também como candidato a vereador e depois ficou também candidato a deputado estadual, mais tarde conseguiu vencer, ficou, que era Sebastião Nunes, né? Não sei se chegaram a me falar. E depois ele não mais, não vi mais assim concorrer, mas gente, lideranças como Antônio Peixoto, que veio daquele tempo já, né? Foi um dos organizadores do partido lá em Itacoatiara. Pois é, em 84, então, a gente já com bastante raízes criadas também nesse meio tempo aqui e em Roraima, né, do outro lado da reserva Valmiria Atraria, a gente veio morar aqui em Presidente Figueiredo, que era um município que tinha sido começado a funcionar exatamente em 1983, criado em dezembro de 81, teve sua primeira eleição em 82 e finalmente em 83 começou a funcionar. E foi o ano em que eu comprei, tinha só um telhadinho aqui, né? E aqui no município só tinha funcionário público, né? Funcionário da prefeitura, porque quando o município foi criado, ele foi criado completamente fora da lei, né? Até vale a pena você, essas coisas também, a gente tem tudo registrado assim, né? Como funcionou isso, né? E aí, normalmente na época parece que se exigia, né? Não sei se até hoje ainda, né? Mas provavelmente também, pelo menos 200 residências para ser num local que a gente queria transformar em município. E aqui existia, acrescentaram 2 zeros, né? Tinha só 2 residências. Uma delas até só uma vez ao mês, visitante que era do dono do posto de gasolina que funcionava ali onde está hoje a rodoviária, né? Pois é, e aí então, e do outro lado havia então um morador e só. E aí então o município, quando nós chegamos aqui, já tinha então vindo mais, quer dizer, logo o município então começou a funcionar em 83, logo o prefeito, né, foi desapropriado uma parte dessa fazenda aqui, né? Era de um tal de Roldão, né? E a gente então, e aí foi ocupado. E quando chegamos aqui, havia só esse quarteirão aqui, né? Esse era o último, né? E daqui para frente até lá, até onde está hoje a Igreja Católica, na época não tinha nada, né? Ainda. E embaixo tinha algumas casas assim só para o comércio, né? Onde está hoje, em volta do posto de gasolina que tinha lá na época, aí depois foi desativado lá e foi posto do outro lado. Não, era do outro lado, né? E finalmente então foi assim desenvolvendo mais, né? Não tinha do outro lado, do lado leste da BR, só tinha uma casa, uma residência, né? E uma pequena serraria, né? Quando nós chegamos aqui. Depois tudo isso aí, então, onde é hoje o Curupira, aí, né? Para todos esses lados. Foi assim, depois também aqui, lá era floresta, depois dessa rua aqui, e atrás também. Pois é, no final da ditadura, em 1985, então, aparentemente desapareceu então nossa proibição de entrar em área indígena.
E havia um casal de amigos que trabalhou na FUNAI, depois se decepcionou muito, veio trabalhar no Cine um tempo, trabalhou lá em Humaitá e ficou muito ligado com a gente e conhecido, né? E ele também já tinha trabalhado na área Guaibiri Troari, o rapaz, né? O senhor, né? E eles então foram nomeados para um alto cargo na FUNAI em Brasília, como eram conhecidos, né? Já bem assim, gente aberta, né? Também pela imprensa, etc., né? E aí eles imaginaram, né, principalmente esse rapaz, imaginou mudar a política indigenista brasileira, né, agora aproveitar o momento para mudar. E para isso, para iniciar isso, ele convocou um grupo de trabalho, organizou junto com o presidente da FUNAI, na época, um grupo de trabalho, né, completamente assim, diferente, que incluía lideranças indígenas do povo Guaibiri-Atuari, funcionários da FUNAI, velhos, né, e novos, velhos principalmente, né, depois gente das universidades, né, antropólogos, não é, e depois também do CIMI e da UPAM, no caso nós, né, fomos lá, e um advogado também. E aí, nesse grupo de trabalho, então, de fato, né, fizemos um levantamento para quase meio ano, uns 3, 4 meses, né, pelo menos. E aí, então, em cima disso, nos reunimos numa aldeia no sul de Roraima, chamada Yauará, e nos Guaibiri-Atuari, e aí fizemos a proposta foi feita a proposta para a mudança da política indigenista que o presidente da FUNAI descreveu no ofício que nos mandou, né, quando da criação do Grupo de Trabalho, uma situação bem caótica, né, e tal. E aí, então, os índios só insistiam em uma coisa: queremos alfabetizar, queremos ser alfabetizados, queremos aprender a ler e escrever. Aí, como nós, eu e minha esposa Dorothy, éramos da área, né, nos oferecemos, né, e a gente então foi logo um mês depois, foi já trabalhar lá, né, morar com eles, né, com a família. E aí começou um trabalho bem entusiasmo, muito entusiasmo da parte dos índios, né, incrível, assim, toda a aldeia vinha, até os bebês, e não faltava nunca alguém, né? Do começo ao fim, praticamente, uma vez faltou uma mulher, porque de noite, durante a noite, teve neném. Uma noite só no seguinte dia já veio lá, né? Então, nesse entusiasmo, né? Foi só que essa mudança, né, ela foi vista com outros olhos, né, por parte das autoridades nacionais, né. E ainda no mesmo ano, o presidente da FUNAI, que deu autorização para nós fazer a alfabetização dos índios e deu cobertura a essa mudança, era o antropólogo Steven Bainas, da UNB, por exemplo, lá de Brasília, era um deles, um outro, Márcio Silva, da USP de São Paulo, né? Gente toda conhecida, é um linguista, né? Todos nós fomos, então, quer dizer, então ele criou, ele começou demitindo, o Sarney começou demitindo o presidente da FUNAI e substituiu por uma figura desconhecida, totalmente, tal de Romero Jucá, né, que então mudou tudo, não é? A primeira coisa que, no caso nosso, ele mandou aí, na época, ainda não estava o Steven, nem o Márcio trabalhando ali, né, mas nós já estávamos índios entusiasmados, etc., mas ele mandou o único linguista que a FUNAI tinha para fiscalizar o nosso trabalho. E esse linguista, então, fiscalizou durante um mês, a gente não sabia que isso foi o nosso trabalho, olhou, e ao final ele fez um relatório surpreendente, né?
Ele, em vez quer dizer, atender, né, às expectativas do Romero Jucá, ele escreveu um relatório elogiando até o trabalho e concluiu o trabalho dizendo, né, que se a FUNAI quiser fazer um benefício de fato valioso para o povo Waimiri que não deixe nós só na aldeia Waimiri, na aldeia Yauará, mas faça o casal coordenar todo o trabalho de educação junto a esse povo. Mas como resultado, não é, quer dizer, foram estupidamente foi perseguido, porque ficou desde o chefe de posto, como Nawa, como também a superintendência e a assessoria lá em Brasília e o próprio da FUNAI, tudo ficou na mesma merda da política da ditadura militar, né? A ditadura militar que então foi logo já o primeiro órgão, assim chamada Nova República, que caiu, voltou a cair na política da ditadura militar, o que eu acho assim, né, que deveria ser um dos aspectos a ser considerados, né, bastante profundamente como um sinal, né, de que algo há por detrás disso, que as esquerdas muitas vezes nem atiniram, mas a direita se dá conta mais facilmente, né? Porque, por exemplo, né, foi justamente essa política que foi primeiro para trás, não é? Ele voltou à ditadura militar e de uma forma inalterável em todos os governos, inclusive nos 5 governos do PT. Assim, né? E isso então eu acho que foi uma das observações que faria, né, ali. E pois aí nós fomos retirados e aí que começou, né, nós depois dos índios Waimiri ali, qual é a população mais necessitada nessa área, e a gente achou que eram os agricultores. E a gente começou a visitar os agricultores, principalmente abandonados aqui na estrada na M240, a estrada da Balbina, todos abandonados. E a gente então começou, de 15 em 15 dias, íamos, o nosso carro que está até hoje aí, né, o Toyota, né, através de 2 entidades, né, a OPAN, né, que nos deu cobertura, né, e uma outra organização austríaca que nos forneceram esse carro. E a gente começou a organizar, então, os sindicatos trabalhadores rurais, não é, que a gente já, antes do município existir, em 1981, já criamos a primeira delegacia sindical aqui do município, da região, que na época foi ligada com Careiro da Várzea, e Castanhal, Careiro e Castanho, né, uma coisa assim, né, de qualquer forma. E aí então ficamos aí em cima disso, quer dizer, depois então, né, com a nossa retirada, então começamos a fazer esse trabalho, porque fomos jogados fora como se fôssemos estrangeiros, né, os dois, assim, tanto pelo presidente da FUNAI. Houve logo em seguida, em 87, uma campanha nacional que principalmente visava a nós, né, contra o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Eu não sei se chegou a ver, mas de agosto de 1987, o Estadão, uma semana inteira, nós recebemos 3 artigos, não é? Foi financiado pela Paranapanema, né? Cujo diretor aqui tinha um irmão que era da diretoria do Estadão, não é lá, então foi a gente tem, se quiser, depois a gente tem também aí os jornais, né, ainda da época, todos, né, mostrando como as calúnias e estupidez que fizeram, né, e apresentaram nós como estrangeiro. Aí nós vamos mostrar, né, nós que somos ativos
romanos somos, como dizia lá, somos também cidadãos brasileiros. E criamos então o Partido dos Trabalhadores, aqui foi criado ontem exatamente, foi aniversário, ninguém me deu uma cervejinha aí para festejar. Ontem foi o aniversário da criação do PT aqui do município, né? Dia 4 de outubro de 1987, no quilômetro 42, da AM, aqui dos agricultores. Não é? E aí então no ano seguinte, né, éramos ainda, né, apenas 56 filiados, né, quando veio as eleições municipais e aí toda essa turminha, só nós, eu e Doroti, minha esposa, nós estávamos um pouco resistentes, né? Era um convencido que tem que lançar candidato a prefeito e vereador, né, para participar da eleição. E aí, aí, claro que a gente não podia dizer não. Aí, então, entramos lá, né, e foi interessante, porque mostra, assim, a força, né, do pobre, né, do fraco. Aliás, quando nós fomos expulsos lá da área indígena, né, o Tuxaua disse para mim, que eu sempre considero a maior elogio, né, que eu recebi em todo meus 62 anos de indigenismo, né, que eu estava sentado, tristônio, né, com a nossa saída na frente do posto da FUNAI, e disse: Egídio, você, Doroti, Cine, fraco igual nós. Então eu acho assim que foi aqui agora, nesse momento, quando nós entramos na eleição, né, era prefeito e eu vice o agricultor mais pobre da estrada da Balbina, Genésio, do quilômetro 32. Né? E para vereador eram 3 peões, 2 agricultoras e 2 agricultores e mais 2 operários lá da Andrade Gutierrez, né? E 3 meses depois, aqui na época, o primeiro prefeito ganhou com 143 votos, total dos votos. Então, né, isso em 82. Agora, né, na nova eleição, né, talvez, não é? Quer dizer, o IBGE acusava, né, conseguiu reunir 8.185 habitantes. Mas 3 meses depois que nós lançamos nossos candidatos, né, a Justiça Eleitoral do Amazonas já tinha autorizado o registro, já tinha feito domicílio eleitoral para 11.379, acho que era por ali, eleitores. Assim, um troço assim, absurdo, não é? E que a gente depois foi denunciando e tudo, mas nunca, os juízes aqui nunca deram bola para nós. Quer dizer, no final, lá no caso, né, quando faltavam 2 meses para terminar a gestão, né, do segundo prefeito, esse que venceu de nós, né, lá, eles deram canho de causa para nós. Mas ninguém mais levou a sério. Então mostra assim, quer dizer, o que eu quero dizer assim, né, vê-se por aí, né, assim, a força, né, no meu entender, de você investir. E eu acho, nesse momento, né, eu acho que o próprio Lula, nessa semana agora, com a vitória lá podia tirar suas conclusões também, não é, nesse sentido, né. Porque foi, sem dúvida, né, uma força que veio a partir da reação popular, né, e não através dos 344 picaretas do Congresso.
Então é isso aí. Quer dizer, pois é, aí no ano seguinte, né, 89, veio a campanha nacional do Lula, né? E foi assim um negócio lindo, eu acho. É a primeira e única vez, não é, que se fez uma campanha realmente com a força popular, de fora a fora, né? Assim, né, que não foi o dinheiro que comandou, né? Aí, até ali, inclusive, né, isso eu acho assim muito importante, né? Foi quem se elegia para um cargo público, né? Ele dava 30%, né? Os seus ganhos eram dados ao partido para fortalecer candidatos pobres, né, necessitados, né, do interior. E eu acho que é aí que nasceram as lideranças mesmo. Só que mais adiante, quando começou a aparecer aquelas tendências, foi tudo hoje, foi tudo desmantelado, né? Desmantelado. Hoje pagam quem quiser praticamente só, né? Então já é uma das derrotadas, no meu entender, do Partido dos Trabalhadores, né? Pois é, mas aí e durante foi também discutido muitos programas, né, para a Amazônia, assim, né, e tal, na sua visita de propaganda para a Amazônia do Lula, lhe recomendaram visitar Balbina, né, que também é a questão para ver como fazer no futuro a questão das hidrelétricas, que a gente brigou muito e conseguiu assim, resultados muito importantes contra a ditadura militar através do movimento popular, por exemplo, Belo Monte, né, lá no Pará, né, antes era chamada, era Cararaú, né, que ficava na reserva dos Cararaú, né, ela foi os militares que programaram ela, mas nós, o movimento popular, né, MAB, CIMI, CPT, etc., né, pela sua luta de paz, né, e tal, conseguiram evitar. Né, e então a gente via que esse tipo de coisa não se fizesse mais na Amazônia. E eu tinha os estudos, feito vários estudos assim já, sobre outras hidrelétricas que foram um desastre, uma delas no Pará, Curuaúna, né, e outra no Suriname, e mostrava, né? Então aí o PT, quer dizer, aí orientaram o Lula para visitar Balbina, que estava justo terminando aí, que era um desastre, era um absurdo, não é? Defendido pelas autoridades aí, do Amazonino Mendes, etc. Aí, então foram e me indicaram, e o Lula veio aí, né, e me indicaram como a Cicerone, né? E eu fui, então acompanhei ele lá, né? Aí que eu digo, né, também eu acho, assim, uma das coisas que eu até fiz um texto assim, sobre isso, né? Eu posso mandar um dia para você, né? Sobre a visita dele, que foi interessante, porque eu vim de Manaus, né? Lá eu estava sentado no avião, né? Era um avião de 30, 40 pessoas que cabiam, né? Aí me sentei atrás, e aí um jornalista, nem me lembro mais, que era aquele Ricardo Cocho, né, que era assessor dele lá, né, me pegou pelo braço lá e me conduziu na frente, né, sentou no meio entre Lula e o João Amazonas, né, que era do PCdoB, né, o presidente do PCdoB. Aí eu já explicando, né, os malefícios que uma hidrelétrica causa, né, causa para a Amazônia, né, seja para a natureza, seja pelos povos, né. Aí quando a gente chegou ali, né, isso que eu falei, né, então ele ficou muito, assim, tão evidente lá, sabe? Assim, né, como, assim, né, era tratado, né, o PT, né, ainda, né, pelas autoridades, né, quer dizer, apesar do Lula já no segundo turno,
era setembro de 1989, né? Não, como era só aquele grupinho do PT e do lado tinha um carrinho, né? Havia umas 3, 4 pessoas, né? Que era o gato da Andrade Gutierrez, né? O nordestino que trazia peões de lá para a Balbina, né? Aí desceu o avião, né? Aterrissou, né? E estava o Lula naquela alegria, e logo foi saudando nossa turma, né? E quando terminou de saudar, foi também a saudar lá o gato, né? Com a sua turminha lá. E o fato é que se integrou nele, né? E nós esperando que ele subisse o nosso Toyota. Não, ele preferia o gato, porque acho que ele tinha a vista mais de patrão, né? E coisa assim para eu acho. E foi lá, sumiu, né? E eu fiquei escondido, apesar de eu ter que mostrar para ele lá dentro, me deixaram, eu também fiquei, eu vou ficar aí também. Até que lá, né, então nós fomos proibidos de entrar na dependência de Balbina na época. O fato é que ficamos ali na praça, numa pracinha, né, até que o jornalista não acordou lá e viu que tem alguma coisa errada e veio fazer então entrevista conosco lá, né, mas não mais o Lula só viemos a rever na hora do embarque do avião, né. Então acho assim que essas coisas, né, assim, na história do PT, assim, é bom, né, que aparece hoje. Pois é, mas aí então veio, quer dizer, eu acho assim que aí, a partir de lá começaram para nós aqui assim bastante as decepções, né, que a gente pode depois, né, talvez em outros momentos ainda, não sei hoje, não sei se vou entrar nessa ainda, porque é muito, entra muita coisa, porque no ano seguinte, né, foi a eleição, acho que foi logo no ano seguinte, ou 91, a eleição para deputados federais, etc. Eu até participei também, né? O pessoal lá de Manaus, né? Me enrolaram, me envolveram, né? E eu aceitei ser candidato, né? Mas aí, depois, o que ocorreu mais grave, acho que já foi em 90, né? Quando o Nacional, sem consulta, né? Decidiu que as alianças rumo à direita, né, assim, e começaram a equipe central se espalhou por todo o país, não é assim, pelos regionais, pelos estaduais aí, né, para convencer todos nós, todo mundo, né, a que sem uma aliança para a direita, o Lula nunca ia se eleger presidente da República, coisa que nós contestávamos, sabe? Eu me lembro, então, aqui foi mandado o Genuíno, que hoje escutei hoje ele é um dos poucos que eu vejo que assim, realmente passou por nosso lado, assim, né, depois com a experiência dolorosa que passou depois, eu acho. Ele, em todo sentido, né, muito bom a gente escutar ele, né, assim, porque realmente, né, é outro, mas o José Dirceu continuava. Pois é, mas aí então ele veio encarregado de convencer aí todo mundo que a gente começasse a fazer, assim, se aproximar de uma esquerda menos esquerda, quer dizer, de uma direita, né, de uma direita massa. Eu acho que foi um desastre, né, foi o primeiro desastre, quer dizer, porque nós do interior, todo mundo, né, dos interiores, né, menos os metalúrgicos aqui da cidade, né, de Manaus, etc., né, e mesmo os professores, eu acho que estavam mais para o nosso lado, né, aí, na época,
Assim, por exemplo, esse grupo de Petrópolis, né, foi totalmente, que já era, fazia muita, tinha bastante influência, né, na UA, né, na época. E que então fomos colocados de lado praticamente. A partir daquele momento todo o interior ficou desneutralizado. Não é? Eu acho que aí começou, e é interessante, né, até teve acho que foi em 91, né, teve como é que se diz, uma eleição, né, para presidente do partido aqui no estado, né, e me colocaram lá como um candidato, né, eu e o Ricardo Moraes, né. E eu perdi por poucos votos. A Doroti foi depois, na eleição seguinte, foi de não perder por um voto só. Mas perdemos, né? No meu caso foi o Ricardo Moraes. E quem foi a causa da derrota foi quem mais me apoiou depois na campanha para deputado federal. Foi a Convergência. A Convergência que votou no Ricardo Moraes, não é? Não, que igrejeiro. E foi assim, interessante, que a partir dali, né, que foi, eu acho assim, que começou assim, bastante essa derrocada. E a gente, eu acho assim, que é muito visível hoje, né, que, por exemplo, que se elege pelo, por exemplo, pelo movimento popular ainda, é quem vai realmente, né, ainda nesse rumo, por exemplo, o Zé Ricardo, mas o outro é que é o dinheiro, né? Por exemplo, o Ricardo Moraes foi o primeiro, né, que quando eu fui candidato, não recebi um tostão. Quem me apoiava, né, foi o pessoal lá de Petrópolis, né? O grupo de Petrópolis, e tinha a FASE, que tinha também, né, aqui funcionava, não sei se tu soube de quem a FASE é, e eles também, né, eles que garantiam assim, pequenas folhetos, né, de campanha, né, e só. Aí a gente, claro, não tinha condições de se eleger, né, ajudou a eleger o Ricardo Moraes pouco tempo depois por corrupção, né? Foi afastado. Hoje ele voltou de novo, né? Eu soube, né, que voltou de novo para o partido. Como mais recentemente, mas nunca, quer dizer, aí nunca mais o partido, eu acho, assim, que se ficou aí. Começou a valer tudo, né? Para a direita, para a esquerda, né? Não. A Convergência já foi expulsa logo em seguida, né? Já foi afastada, e quem ia um pouco mais para a esquerda ou desanimou, como a maioria, né? Como Marcos Barros, Aloysio Nogueira, né? Oswaldo Coelho, todo mundo saiu do partido, né? E essas coisas, então, eu acho assim, bem interessante observar, né, todo. E aí surgiu, assim, no meio, muito ligado com ainda um pouco mais o Zé Ricardo, né, que então se manteve, mas também sem apoio, por exemplo, praticamente financeiro do partido, ou muito pouco, né. Pois é, eu acho que eu vou deixar vocês fazerem as perguntas uma vez, então eu já falei muito. Não, que está falando, né? Agora que o senhor contou bastante da sua experiência, foi realmente incrível, né? Foi muito bom saber. Falar toda essa experiência, o senhor poderia me dizer como foi lidar com a ditadura? O senhor falou um pouco sobre a ditadura, eu queria saber qual a sua experiência de lidar com a ditadura aqui no estado do Amazonas? Olha, bom, eu acho que é interessante dizer uma palavra sobre o resto do país, né? Que eu comecei,
eu estava estudando na filosofia e a gente já participava na época muito das concentrações de estudantes. Eu lembro de uma que a gente mandou representante para Recife, né? Para Recife e também para assim, Biúna, né? Toda a parte. A filosofia era muito expressiva nesse sentido, né? E a gente, o colégio onde eu estudei, Cristo Rei se chamava, lá em São Leopoldo, da Unici, onde funcionava a Unicinos, né? Abrigava na época também o Frei Beto. E quando estourou, quando eu até estava viajando, já estava organizando a UPAM, né? Quando mataram o Marighella, né? E foi então acusados os dominicanos, ele era dominicano, o é dominicano, o Frei Beto, né? E foram acusados, não é? Assim, de estar ligados com Marighella. E aí foi preso. E é interessante que assim, havia então duas perspectivas lá de enfrentamento, vamos dizer, da ditadura. Era esse nosso e também esse, por exemplo, da direta, não é? Armado, né? O nosso desarmado. E esse que, né, na época funcionava no Vale da Ribeira, né? O Marighella, digo não, como na Ribeira era o coronel, não, aquele militar, né? De qualquer forma. E depois havia o do Araguaia, né? Essas duas principais, né? Que era também uma menor lá, o movimento em Minas Gerais, né? Carapovo. E então eles foram desmantelados muito duramente, muitos morreram, né? A maioria foi morta, né? Praticamente esses guerrilheiros. Remanescente é, por exemplo, genuíno ainda, remanescentes que estavam lá também. E nós adotamos uma outra, não, quer dizer, dentro dessa perspectiva que eu falei, né, nós adotamos assim, essa perspectiva de ir trabalhar com um povo que não é mais conhecido nem reconhecido, e que não existia, a maior parte não existia mais para a ditadura militar, e se existia não deveria existir, os povos indígenas. Então, aí os indígenas acabaram sendo o nosso principal refúgio, porque não existia governo, não existia. Eu, por exemplo, né, quer dizer, todo esse período que eu falei de 70 aliás, a primeira, né, logo no mesmo ano em que prenderam o Frei Beto lá, né, tem uma carta que alguém escreveu da Alemanha, né, para a FUNAI de Brasília, alertando ele sobre um artigo meu que foi traduzido para o alemão na época em que alertava a ditadura militar. Olha, esse cara, né, cuida, ele é daquela mesma turma daquele colégio Cristo Rei, onde foi, já uma célula foi desmantelada, né? Isso já na época aí cita diretamente o meu nome, né? Quer dizer, como autor daquela reportagem que traduziram sobre a questão indígena, né? Criticando a FUNAI, né? Principalmente de um levantamento que na época eu fiz no Paraná sobre a situação indígena lá. E em geral no sul do Brasil. Pois é, mas aí então mas a gente continuou, né? Apesar dessa perseguição, vale a pena tu manter um contato para não precisar você mesmo pesquisar tudo nessa área, a ditadura, né? Do Tiago Santos, né? Que é o professor na Universidade Estadual de Tefé, que acabou de fazer o seu, você conhece, né?
Você também conhece já? Ah, já. Pois é. Ele fez muito, aprofundou muito a pesquisa da perseguição da ditadura militar, o controle que mantiveram contra o CIMI. O CIMI é o PAN, principalmente, né? Essas entidades indigenistas. Né? Mas acho que, em parte, então, foi isso. Então, a gente vinha, né? A nossa atitude foi sempre essa, né? Principalmente deixando os leigos, eu e mais um padre, e o presidente do CIV era um bispo, Dom Tomás Balduino, e nós três assumíamos as denúncias. Né? Aí, então, os demais, né, os leigos, né, ficaram nas suas áreas, né, e forneciam dados, né? Mas não, nem só os da igreja, né, mas também esses que foram através da UPAN, do CIV, mas também funcionários da FUNAI, muitos deles viram que a FUNAI não dá bola para denúncias que eles deram e a gente dava. Né? Aí então foi que a gente assim foi peregrinando por ali e ficava. Eu nunca fiquei um mês inteiro na sede do CIMI em Brasília. Então vivíamos, eu e Antônio Yazzi era outro, né, que principalmente se enfocava o problema das terras indígenas, né? Perseguia, e a gente ia a Brasília, tomava contato com a jornalista e FUNAI, encaminhando a reclamação lá para a FUNAI, para não dizer que a gente não quer uma solução deles, né? E ao mesmo tempo estávamos aos jornais, né? Porque nada funcionava sem essa opinião pública. Né? E aí então foi a gente ia a Brasília, aí os jornalistas já esperavam, né? Porque éramos muito esperados, então, inclusive tinha jornalistas dos grandes jornais, Estadão, Folha de São Paulo, né? Até uma, né, queria se encontrar com ele, não deu certo, né? Agora, né, Eliana Lucena, né? E na época, então, publicavam logo toda a nossa, esses artigos, né? E num dado momento, inclusive, começou a tesourada, né? A Folha, se vocês abrem os jornais da época, né? Lá de 75, 76, 77, por ali, vão encontrar volta e meia, né? Assim, um título, né? Está tomando água, né? E? Está tomando água. Ah, tá. Não. Fala muito, tem que tomar água. É verdade. Já vou fazer isso. Pois é, mas aí então eles foram... conseguiam furar os esquemas das empresas e publicar essas coisas, né, esses jornalistas. E aí, mas aí vinha as tesouradas, né, cortavam muitas vezes as notícias deles, e a Folha de São Paulo colocava em lugar desse receitas culinárias, e o Estadão o Camões, poesia de Camões. Aí todo mundo já sabia, isso aqui foi tesourado. Pois é, mas aí então a gente foi seguindo por esse caminho, né? E via e já dava as notícias e voltava para os interiores, lá onde não tinha governo. Então, mas é interessante ver que agora, com a pesquisa do Tiago, a gente vê que não estava tão... Eles acompanhavam a gente até as rodoviárias ali, né? E aí, então, pois é, quando chegamos aqui do Amazonas, primeira semana, já eu fui chamado pela Polícia Federal lá em Itacoatiara, está esclarecimento, não é lá, né, o que eles iam fazer, etc. Quer dizer, para só mostrar, e mostraram um jornal, né, da Folha,
digo não no jornal, uma revista Cruzeiro, né? Já havia uma notícia de que eu estava aqui já no Amazonas, né? De que era, que a polícia sabia que a gente estava outro lugar que estava nos acompanhando, né? Então, cuidado. Então, nesse aí para frente, né? Bom, aí começa toda essa outra história, principalmente, né? Que eu acho, assim, que ficou mais chata, né, no meu entender, na nova república do que até na própria ditadura. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Joel, você lembra dela? Tudo bem, Sergipe? Oi. Pois é, então, assim, a perseguição começou outra, né, quer dizer, isso que, como permaneceu, né, aí principalmente a partir do momento, né, do sucesso, assim, dos índios, né, com o entusiasmo deles pela alfabetização, nós usamos o método Paulo Freire, que eles dominavam, né, então desde o início não havia cartilha, eles que produziam a cartilha diariamente, os temas, geradores, né, a gente estava, portanto, tudo isso, então foi um entusiasmo tudo grande, e aí, como eles deixaram toda a corja, né, da ditadura à frente da FUNAI aqui nessa região, eles ficaram logo nos perseguindo desde o início, então eu tenho sobre isso também toda assim, as descrições, não é, que a gente sofreu nisso, e afinal de contas não é, fomos então assim por essa mesma turma, né, o superintendente, para ter uma ideia, o superintendente da FUNAI na Nova República, o primeiro aqui, foi o mesmo que dizia anos antes, né, no período da ditadura militar, 1975, que ele haveria de usar metralhadoras para nada, contra os índios guaranianos. Aí se havia chefe que não queria se render, ia deportar para outras áreas, etc. Ficou o primeiro superintendente da FUNAI aqui na área, né? Sebastião Amâncio. Então, assim, não tinha perspectiva assim de mudança. E aí, a partir dali, então, quando na nossa retirada houve aquela campanha nacional e a FUNAI, como está muito enroscada, né, com os crimes, né, da ditadura contra os índios, que de 3 mil restaram apenas 332 pessoas, né, no final da construção da BR, né, em 83. E então eles entregaram a política indigenista à Eletronorte, o Eletrobras hoje, né? Que aí é uma coisa completamente fora da lei, também fora da anticonstitucional. Então, desde 87, ali quem comandou foi um filhote da ditadura, que foi assim, comandou sempre postos importantes, né, na ditadura militar, e foi repressivo também, por exemplo, contra o Cílio retirou, as únicas pessoas que atendiam os índios Badirá no Alto Purus, né, ao PAN, enfim, né, lá, foram retirados sob tortura com esse cara, né, e ele durante 30 anos comandou a política aqui, né, junto aos Guaibiri Atroari, e reprimindo até hoje, né, uma coisa única, acho que, né, os índios Guaibiri Atroari são proibidos de ter contato com a Casa da Cultura que guarda a lei. Apesar do Ministério Público Federal já ter insistido, né, que eles viessem aqui e tal, mas são impedidos, que não há maiores tomadas. Eu acho que a UFAM talvez até tivesse, uma hora dessa, assinou, convocaram um encontro, né, como o programa, né, como o programa, e para a gente uma vez só começar a discutir de novo essa política, né, porque de 62 anos
de indigenismo meu, não tem uma coisa, nenhuma irregularidade que eu tivesse cometido com alguma no povo indígena, e já tenho tido contato com mais de 100, né? E entretanto, sou proibido de ter um contato com esse povo, não é? E gostaria, né, quando o Ministério Público conseguiu que viessem uma vez aqui, né, foi assim uma alegria geral de poderem, né, uma aldeia organizou 2 grupos de trabalho, um para pesquisar a sua história aqui e o outro para aprender a trabalhar com abelhas, criação de abelhas, com meu filho ali, né. Então é isso aí, essa é o que reina até hoje. Então a ditadura militar continua comandando a política indigenista. O irmão desse cara, desse filhote da ditadura, é o que comanda a equipe de advogados do programa. Aí, a Eletronorte aqui é uma das envolvidas grandes, né, no genocídio desse povo. Tem 6 aldeias que a FUNAI, um funcionário da FUNAI que depois foi afastado, né, mas ele veio estar até com os times da FUNAI, né, publicou, ele mostra que foram 6 aldeias, em nome do Tuxau, todos que sumiram sem deixar rastro, aí no Lago de Valdira. Então tudo isso não pode ser pesquisado, porque a ditadura continua presente, né? E comandando. A filha do próprio é uma das maiorais da FUNAI, de Brasília, né? Bom, eu acho que nós vamos encerrando porque vai vir chuva agora. E a gente continua depois, né? Continuamos, o outro dia termina, né? E, pô, é um prazer te ouvir sempre, né?